Olá, boa tarde. Mais uma vez, iniciando esse vídeo com a expectativa de que possamos compreender o que diz a palavra de Deus nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, em que Paulo está falando a respeito dos frutos do ministério dele. E ele começa esse capítulo 3 dizendo assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muito bem. Paulo menciona aos Coríntios, mais uma vez, que ao escrever aos Coríntios, ele cita uma coisa que foi tremendamente, vamos dizer assim, ridículo. Do ponto de vista natural, foi ridículo o que os coríntios pediram a Paulo. Paulo, que fundou o Evangelho, deixou o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo lá junto aos Coríntios, onde pegou do zero, onde só havia lá no meio dos Coríntios idolatria, magia, prostituição, espiritualmente falando, onde que ninguém tinha ouvido falar de Cristo, e ele entra naquela cidade e consegue fazer, pela pregação do Evangelho, milagres que convenceram aqueles homens e converteram aqueles homens agora a Cristo. E Paulo, o tempo que esteve com os coríntios, explicou os evangelhos dia após dia, noite a noite, com fervor, com interesse de que aquele povo crescesse no conhecimento de Cristo. Paulo não se contentou apenas daquele povo se converter, mas sim desejou que aquele povo crescesse em graça, em conhecimento da palavra de Cristo, sendo também assim feitos filhos de Deus, como todo qualquer judeu. Então, o pedido que foi feito a Paulo foi muito ridículo. Pediram a ele carta de recomendação. É muito comum em denominações evangélicas, ou já foi pelo menos, as pessoas pedirem uma carta de recomendação para alguém que deixasse o ministério de algum outro lugar ou cidade e apresentasse no outro lugar onde estivesse chegando, uma carta assinada, uma declaração de que o pastor estava liberando aquela pessoa para que ela pudesse estar frequentando, participar daquele corpo, naquele novo local, já que não havia nada contra ele. Ele foi um servo obediente, fiel, um bom cristão. Nada desabonava a conduta daquele cristão, muitas vezes até como um fiel dizimista. E com Paulo foi mais ou menos assim. Os homens, os judeus principalmente, que exerciam grande intromissão, influência no meio dos coríntios, porque acreditavam, porque eram judeus, eram um povo escolhido de Deus, então exerciam sobre os coríntios, até então gentios, que a partir desse momento vamos introduzir algumas coisas
já que Paulo não está presente. Então, não é bem assim. Vamos aplicar alguma ordenança da lei, como por exemplo a circuncisão. Foi uma grande dificuldade que Paulo teve com os judeus naquela época, porque os judeus tinham a circuncisão como a marca física de um povo exclusivo de Deus. Então não ter essa marca física no corpo, com a circuncisão, pela marca da circuncisão, que era uma ordenança da lei, era impossível alguém ser legitimamente chamado filho de Deus, povo de Deus. Então, o que eles falaram? Olha, de hoje em diante, não será mais assim como Paulo ensinou. É assim que a gente diz, porque nós seguimos também a lei de Moisés. Então, para Paulo voltar lá, as pessoas pediram carta de recomendação. Peraí, alguém tem que recomendar Paulo para ele vir pregar no meio de nós. Paulo tem que ter uma carta de recomendação de alguém dizendo que Paulo está perfeitamente em comunhão com Deus dentro da obrigação estabelecida pela lei de Deus. Não, Paulo fala, não, por acaso agora eu preciso, ou necessitamos como alguns de carta de recomendação para vós ou de vós? Aí Paulo explica, não gente, vocês não estão entendendo. Vocês esqueceram que eu levei o Evangelho de Cristo para vocês? Tudo que vocês têm até hoje fui eu quem dei. Olhem por vocês mesmos. Vejam, quem são vocês hoje em Cristo? Porque eu lutei, trabalhei, dei o meu melhor, esforcei tudo que eu tinha eu gastei com vocês, para que Cristo se revelasse em vocês mediante a fé. E agora vocês me pedem uma carta de recomendação para eu voltar a pregar de novo, a falar de Cristo para vocês? Olha por vocês mesmos. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são os filhos que eu gerei em Cristo pela fé nele. E isso, irmãos, vocês não deviam me tratar assim, porque vocês esqueceram de quem eu fui para vocês. Então soou muito mal, porque aquelas pessoas eram só olhar por elas mesmas e falar assim, puxa vida, nós estamos aqui, alcançamos a salvação pela graça de Cristo Jesus, porque Paulo nos trouxe essa verdade de Cristo e fez por nós coisa que ninguém em outro momento ousou fazer ou imaginou fazer. Então ele diz, vocês são as minhas cartas, cada um de vocês, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Paulo pregou, eu ministrei a vocês, escrita, não com tinta. Agora é muito importante. A lei era escrita a tinta, mas a graça foi escrita pelo sangue de Jesus. E vocês agora não têm o testemunho da tinta da lei, vocês têm o testemunho pelo sangue de Cristo, pela graça. Porque não foi escrito por mãos em tábua de pedra, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, nas tábuas da carne dos seus corações. Então, não é pegando tábua da lei que nós vamos ver que somos de Cristo, mas é a impressão que temos de quem somos hoje é que nos diz, pelo Espírito de Deus, ao nosso Espírito, que somos filhos dele. Gerados em Cristo. Paulo teve participação pela pregação do Evangelho. Então, todas as vezes que alguém prega o Evangelho para outra pessoa, está sendo participante da verdadeira obra de Cristo, ou seja, gerando Cristo dentro daquela vida, dentro daquele coração, e o Espírito de Deus está trabalhando naquela pessoa através da mensagem que ela ouve, e que muitos de nós somos responsáveis porque nós a pregamos. Não, isso não é nenhuma glória para nós. Isso é a glória para Deus em Cristo Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Nós somos
usados pelo Espírito de Deus para alcançar o objetivo, que é levar salvação aos que não conhecem Cristo. Mas então, os coríntios estavam voltando-se para a lei. Quando Paulo cita a tábua de pedra, ele está falando do rigor da vivência com a lei. Aí ele diz, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Não. Nada do que Paulo fez para aquele povo foi por capacidade dele. Nada que fazemos para qualquer pessoa, uma simples oração, um socorro, uma palavra de ajuda, de ânimo, de esperança, de renovo, uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, isso não é pela nossa capacidade. Isso é pela capacidade do Espírito de Deus que está em nós. É só uma revelação de que Cristo é em nós. Porque, infelizmente, muitas pessoas se dizem ser de Cristo, mas elas não fazem um mínimo disso. São incapazes até de orar por alguém. E se for uma questão espiritual envolvendo espíritos malignos, aí que elas não vão mesmo. Porque elas não têm confiança. Paulo diz, porque essa é a nossa confiança está em Cristo. Por isso, se Cristo estiver em nós, temos confiança de fazer qualquer coisa, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, não pela nossa vontade, não pelo nosso querer, mas sim pela vontade de Deus. Ó Deus, cumpra-se em nós o teu querer. Então, não vem de nós mesmos tudo o que fazemos. Muitas das vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas como aquela pessoa ela prega bem, como aquela pessoa é sábia, como ela conhece as Escrituras. Não, aquilo não é a virtude de uma pessoa. Aquilo é a virtude do Espírito de Deus que ungiu ela, que tem dado dom de capacitação para ela conhecer as Escrituras e talvez se comunicar melhor em relação à palavra de Deus do que outras pessoas. Não que outras pessoas não sejam, mas o dom delas não é esse. Ela tem um outro dom dado pelo Espírito Santo. Por isso não podemos desprezar ninguém, porque cada um tem um chamado. Cada um tem uma direção de Deus para a sua vida. Cada um tem uma obra para realizar na presença de Cristo. Por Cristo e para Cristo. Então Paulo diz, não pensem que isso é minha capacidade. Não, é o Espírito de Deus que efetua todas essas coisas e nos faz capazes de fazer qualquer coisa. Alguém pode pensar assim, não, mas eu oro, as pessoas são curadas. Eu oro, os demônios, os espíritos malignos fogem. Não é pela sua capacidade. Mas eu oro, intercedo tanto, 1 hora, 2 horas. Não é pela sua capacidade. Eu canto tão bem, eu toco todos os tipos de instrumentos. Não é pela sua capacidade, mas é pela capacidade de Deus. Paulo diz, não como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então tudo que nós fazemos é pela capacidade, pela força, pela vontade, o poder de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Aqui é maravilhoso. A capacitação para um novo testamento. O Velho Testamento já diz, é velho. Em Hebreus diz que o que é velho está para acabar e hoje nós temos certeza que acabou. Era um período onde que a lei ainda ia exercer uma certa influência na vida dos cristãos, porque era como uma transição. Mas ela ia chegar ao fim. E hoje, a nova aliança opera, reina em nossos corações. A nova aliança nos dirige, a nova aliança nos faz ser e fazer aquilo que é a vontade de Cristo. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Cristo para a sua vida. Agora você vai ser responsável pela responsabilidade de o que Cristo pôs sobre a sua vida, como eu sou responsável sobre o que Cristo pôs sobre a minha vida. Porque todos compareceremos ante a Ele para darmos contas do que fizemos de obras através do nosso corpo, sejam elas boas ou más obras. Então, quanto mais você obedecer a palavra de Deus,
Quanto mais o Espírito de Deus falar, lhe guiar e dirigir, mais capacitado para você fazer a vontade de Deus você vai estar. Agora, se você ainda vive debaixo da lei, algum artigo, algum mandamento da lei exerce poder e autoridade sobre você, tenha certeza, o poder do Espírito Santo está muitíssimo limitado na sua vida. Porque Paulo vai dizer que no qual fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, para quê? Não da letra, não da lei, mas do Espírito, da nova aliança, da graça de Cristo, para ministrar a graça de Cristo. Porque ele diz, porque a lei mata. Por que a lei mata? Porque na lei estava escrito, qualquer pessoa que desobedecer tal mandamento da lei deve ser punido com a morte. Os que eram pegos em adultério, que adulteravam, pagavam com a sua própria morte sendo apedrejado. Agora imagina, quem tirasse a vida de alguém, perderia sua vida também. Era a lei. Agora imagina o que diz a palavra de Cristo pelo Espírito de Deus na nova aliança, nesse tempo da graça que estamos vivendo. O Espírito vivifica. Então, o Espírito da vida. Então, Jesus não está aqui hoje cogitando a possibilidade de eu e você morrermos. Não. E quando ele morreu na cruz, ele pagou com o seu próprio corpo, na morte, os nossos pecados. Foi para que nós não morrêssemos, mas para que nós recebêssemos o quê? O Espírito vivificante, o Espírito da vida. Então pense, por que nós, eu e você, pecamos, desobedecemos a palavra de Deus, erramos com o nosso próprio e não morremos? Porque se fosse no tempo da lei, da letra, certamente nós seríamos punidos de alguma maneira. Mas, segundo a graça de Cristo, a lei do Espírito da vida, ele não nos condena. Ao contrário, todas as vezes que erramos, fazemos alguma coisa que é errado diante de Deus e diante dos homens, para os homens, o Espírito de Deus grita dentro de nós, nos faz sentir que está errado, nos convence que houve uma falta de obediência, falta de atenção, ou até mesmo propositalmente fizemos errado porque quisemos. Então, não somos condenados à morte, mas somos chamados ao arrependimento. Então, hoje estamos vivendo em um tempo onde que as pessoas estão confundindo muitas coisas. Parece que se não tem juízo, não acontece nada comigo quando eu faço as coisas, está tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. Não podemos fazer o que nós queremos, porque esse Espírito da vida é para continuar nos dando vida, é para continuar dizendo que nós temos que continuar o caminho que nós começamos a caminhar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel em terminá-la. E Deus não se agrada de quem recua na fé, porque o justo vive pela fé. A fé é graça. A lei não vive pela fé, a lei vive pela obra. Assim como quem vive pela fé realiza obras, mas não vive pelas obras, vive pela fé. Então, normalmente, naturalmente, tudo que fizermos em nome de Jesus pela fé, realizaremos obras. Então, a obra é consequência de quem tem fé. Mas nem sempre quem obedecia à lei realizando obras fazia ela por fé. Às vezes fazia por obrigação. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês têm que entender que vocês estão vivendo pelo Espírito da vida, não pela vontade de vocês. É o Espírito de Deus que está realizando essa obra de vivificação, porque vocês não foram chamados para a condenação, mas foram chamados para a vida eterna. Então quem é que são as pessoas que herdarão a vida eterna? Todos aqueles que crerem em Cristo, que
que colocarem a sua vida para andar segundo a direção desse Espírito que é vida, que traz vida para nós. Então, qual a nossa maior preocupação hoje? Será que estamos vivendo a lei da graça? Estamos dando toda a oportunidade para o Espírito de Deus nos vivificar? Ou será que estamos conduzindo a nossa vida naquele ritual da lei? Andando sobre aquilo que a lei diz tem que ser. Porque se ferir a lei, será ferido. Era olho por olho, dente por dente, mas Cristo veio dizer, antes estava escrito olho por olho, dente por dente. Agora não. É todo aquele que te fizer mal, perdoe. Não será mais assim. Porque Cristo veio dizer para nós, eu não vos condeno. Cadê os seus acusadores? Foram todos embora. Então nem eu te condeno. Ele disse para aquela mulher pega no adultério. Aquela mulher tinha que morrer, estava sob a lei. Mas Cristo exerceu ali a lei da graça. Eu te perdoo. Então, amados, fica para nós. Será que estamos vivendo realmente a graça de Cristo? O Espírito vivificador de Cristo está renovando a nossa vida para coisas novas? Para novas experiências? Para novas capacitações? Ou será que ainda precisamos de carta de recomendação de algum lugar, de alguém, para dizer que nós realmente somos cristãos, filhos de Deus? Creio que não, porque esse Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por enquanto é só. Obrigado. Valeu.